Evangelho segundo escreveu Lucas 5, versículo 18, diz assim, ó: Eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Dele é Jesus. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos te agradecer por esse dia especial que o Senhor preparaste para que nós estivéssemos na tua presença, e te agradecer por cada família que está aqui, por cada família representada neste local, por cada irmão, por cada irmã que teve força de sair do seu lar hoje e estar congregando conosco aqui. Te agradecemos, Deus, pela tua presença. Sentimos a tua presença desde o início, desde o primeiro acorde, desde a primeira oração, desde o primeiro segundo. Na tua presença nós já sentimos que o Senhor está neste local. Por isso, fala conosco através da tua palavra, mais do que o Senhor já falou através dos cânticos, através das palavras que já foram faladas antes de mim. Senhor, usa-nos. Nós estamos disponíveis, e faça conforme a tua vontade. Assim nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Essa palavra aqui, ela tem me incomodado desde o final de semana passado, quando eu estive aqui na igreja, quando eu estava ali no fundo orando, e também no decorrer dos acontecimentos semanais, das coisas que aconteceram durante a semana. Ela se interligou. E o interessante de tudo é que quando a gente está na presença de Deus, queridos, nós temos um único Espírito que Ele comunica com a gente, que é o Espírito Santo de Deus. E se você reparou nas últimas palavras do Lucas, quando ele acabou de fazer a oração, ele falou tudo aquilo que está dentro daquilo que o Pai colocou no meu coração para falar essa manhã, para falar contigo nesse momento, para conversarmos a respeito de tudo que tem acontecido, das coisas que tem acontecido. E o importante é que as palavras do Senhor, seja uma, duas ou três ou quatro pessoas, elas se interligam. O Espírito Santo, ele não trabalha de uma forma específica, é na palavra que ele vai falar. Não, ele fala desde o início. Se você prestar atenção, se você estiver atento, se você estiver ligado, você vai ouvir Deus falar com você, seja no olhar do irmão, seja no aperto de mão, seja no tchau, na hora de ir embora. Deus fala conosco. E é gostoso quando a gente está atento, com os ouvidos abertos, com o sentido aguçado para ouvir a voz de Deus. E mais do que isso, quando a gente está sedento para Deus falar, e Deus vem e fala. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. E essa palavra, ela traz tudo disso, ela vem trazendo tudo isso que eu estou falando para você, tudo isso que já foi falado até agora, tudo isso que nós estamos conversando aqui. E importante é entender que Deus, ele não nos despede de mão vazia. Não adianta, qualquer dia que você venha na presença de Deus, nunca ache que você vai sair vazio, nunca pense que você vai sair daqui sem levar nada. Por quê? Porque às vezes a nossa consciência, o nosso pensamento nos engana, mas se você estiver atento ou com os ouvidos abertos, o Espírito Santo vai falar ao teu coração, porque a própria palavra fala: aquele que tem ouvido ouvirá a palavra do Senhor. Ouvirá. Então abre o teu ouvido esta manhã para ouvir Deus falar contigo, ou continuar ouvindo Deus falar contigo, porque Deus quer falar conosco, Deus quer nos comunicar, Deus quer ter relacionamento com a gente. Deus, ele não quer vir aqui apenas você cultua, sai daqui e acabou. Não, o relacionamento de Deus é diário, é quase que o respirar da sua vida é a presença de Deus dentro de você, ou em você, ou na tua casa. Deus quer andar de braços dados com você, Deus quer andar contigo, e essa palavra, ela tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com comunhão, tem tudo a ver com resistência, com resiliência, com persistência. E aqui a gente vê uma passagem interessante. Jesus estava em Cafarnaum, estava
passando pela cidade onde ele cresceu, na cidade onde ele tinha amigos, onde ele tinha pessoas, e na cidade onde os milagres aconteciam quase que frequentemente, na presença de Jesus. Quando Jesus passava, algo diferente acontecia. Então eu já quero começar a falar isso para você. Aquilo que o Luquinha acabou de dizer aqui, nós estamos às vezes passando por tempestades, passando por dificuldades, e a gente, quando está dentro disso, parece que a gente fica cego, a gente não consegue ver Deus, a gente não consegue ver o agir de Deus, porque o medo toma conta da gente, as coisas tomam conta do nosso sentimento, do nosso entendimento, que a gente fica perdido. Mas hoje Deus falou no meu coração: é dia de libertação, é dia de abrir o entendimento, é dia de ouvir a voz de Deus e de fazer umas coisas diferentes. O milagre vai acontecer. Você crê nisso? Eu creio. E olha que interessante, Jesus andando na cidade, em Cafarnaum, e a Bíblia fala que Jesus, quando ele andava, ele era sempre acompanhado por multidão. Onde ele ia, a multidão ia atrás. E o interessante, quando eu vi essa palavra de multidão, eu comecei a comparar Jesus assim, não comparar, mas espelhar Jesus com os grandes acontecimentos que às vezes a gente vê, seja televisivo, seja a gente participando deles. Em qualquer situação, está lá um grupo de pessoas, ou está lá uma pessoa específica de renome, e aquela pessoa era seguida por multidões. As pessoas vão lá para ver, para aclamar, para conhecer quem que é aquela pessoa, seja um apresentador de um artista ou qualquer outra situação, sempre tem uma multidão, e com Jesus não era diferente. E mais ainda, porque quando as pessoas andavam e viam Jesus, estavam próximas de Jesus, algo sobrenatural acontecia. Com algumas pessoas só acontece a alegria do momento ali, seja um momento de êxtase ali, que você sente alguma coisa, mas depois de lá você sai até vazio. Tem muitas vezes que você vai achando que é uma coisa e sai frustrado, mas com Jesus não. Onde Jesus ia, a multidão ia com ele, e a multidão saía extasiada, porque estava com fome, comia, se estava com sede, bebia, se estava doente, saía curada, se estava necessitada, saía restabelecida, se tinha problemas sentimentais, eram restaurados nisso tudo. Ou seja, não saía da forma que entrou. E hoje eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo: você está vindo num local onde a presença de Jesus ela é patente. Você não sairá da forma que entrou. Você não vai sair. Se você sair da forma que você entrou, você está desligado. Mas fique atento. Fique atento para ouvir Deus falar. E a Bíblia fala que aquela multidão seguia Jesus. Onde Jesus ia a multidão. Onde Jesus ia, as coisas aconteciam. Os milagres eles aconteciam quase que frequentemente, ou de uma forma sobrenatural, de uma forma muito maravilhosa, porque era a presença de Jesus. E a Bíblia também conta que um dia o homem estava lá, firme, forte, trabalhando, mas numa manhã ele tenta se levantar da cama e não consegue. Ele tenta se movimentar e não consegue. Ele tenta fazer as suas tarefas diárias e não consegue. Por quê? Porque ele está paralisado. Ele está paralítico. Ele está dormindo e vivendo às custas de outra pessoa. Ele está tomando banho com alguém que banha ele. Ele está se vestindo com alguém que veste ele. Ele está comendo porque alguém o alimenta. Ele está passando uma necessidade muito grande. Por quê? Porque está paralítico. Porque está vivendo a paralisia. Daí você me pergunta: Nelson, mas quanto tempo isso? Não sei, a Bíblia não comenta, só comenta uma coisa: era um paralítico. Era uma pessoa que estava debilitada, não tinha condição nenhuma de se movimentar ou de fazer nada, porque estava paralítico. E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus estava em Cafarnaum, fazendo milagres. E a Bíblia conta mais, ela diz o seguinte, que um dia 4 homens que ouviram falar a respeito de Jesus em Cafarnaum, que estava fazendo milagres, eles se decidem entre si: vamos pegar esse paralítico e vamos levar até Jesus, vamos levar até onde Jesus está.
Queridos, eu quero que você entenda a linha que eu vou adotar para explicar isso, que nós estamos querendo falar para você essa manhã. Aquele camarada estava paralítico, ele não poderia se levantar da cama por si só, ele não poderia se levantar e falar, não, hoje eu vou aonde Jesus está, mesmo que seja me arrastando. Não dava para ele fazer isso, porque a Bíblia fala que ele estava paralítico, ele não conseguia se movimentar. Para isso ele precisava de quê? De ajuda das pessoas que estavam próximas a ele, ou de colegas, ou de amigos, ou de pessoas que viam a situação dele e queriam ajudá-lo de alguma forma. E a forma que eles entenderam ou acharam seria o quê? Vamos colocar ele numa maca, numa cama, e vamos levar até Jesus, vamos levar até onde está o milagre, vamos carregar ele até aonde as coisas acontecem. A fé daqueles camaradas era imensa, porque não diz quanto tempo eles andaram, não diz a Bíblia quanto tempo que eles carregaram, mas diz que eles foram, eles decidiram se levantar e ir em direção a Jesus, para que acontecesse o milagre na vida daquele homem. E a Bíblia fala o seguinte, que quando eles estão chegando próximo ao local onde Jesus está, eles tentaram entrar dentro da casa, não conseguiram. Por quê? Porque Jesus estava pregando dentro de uma casa, estava fazendo milagres dentro de uma casa, um lugar fechado, como se fosse mais ou menos aqui na igreja. A porta lá com pessoas, aqui multidão de pessoas, Jesus fazendo os milagres dele, e as pessoas que queriam entrar não tinham acesso. Imagina, você não tinha acesso nem andando, imagina paralítico. Se você não tinha acesso nem de uma forma normal, estando em saúde perfeita, imagina estando paralítico. E como eu falei, não entenda que era meia dúzia de 3 ou 4, não, era uma grande multidão, aonde a casa estava cheia de gente e não dava para entrar, nem pela janela, nem pela porta, não tinha condição nenhuma. Mas uma coisa chamou a atenção, é que aqueles homens que estavam lá, eles não desistiram de levar Jesus, ou levar o paralítico até próximo de Jesus. Não houve desistência da parte deles em levar até Jesus, muito pelo contrário. Presta bem atenção, quando eu comecei a ver essa palavra, eu comecei a imaginar a situação lá. O camarada tentando entrar, se muitos de nós sabemos, você vai no metrô, no ônibus ou em qualquer lugar, tem um assento preferencial, onde as pessoas têm preferência, tem um lugar exato onde a pessoa entra por ali, tem a cadeira específica, ela vai lá, senta, ou seja, tem um acesso. Mas aonde estava Jesus não tinha acesso nenhum, nem para paralítico, nem para doente, até porque nós sabemos, e a Bíblia mostra isso, que naquele local existia muita gente necessitada, existia muita gente precisando. Então era a briga da foice, né? Quem entra primeiro recebe. Então as pessoas estavam quase que amontoadas ali dentro para receber o milagre, ou para ver o milagre, ou para criticar o milagre. Porque nas multidões nós sabemos que existem 3 tipos de pessoa. Existe o curioso, aquele camarada que vai só para ver o que está acontecendo. Existe o crítico, que é aquele que vê as coisas acontecendo e sai criticando. E existe também o necessitado, aquele que vai porque precisa. E aqui nós vemos uma 4ª classificação de pessoas, que é justamente os amigos que levam o paralítico até próximo de Jesus. É aqueles que ajudam as pessoas a receber aquilo que elas precisam. É aquela pessoa que está disponível para ajudar, disponível para acessar o milagre em prol de alguém ou a favor de alguém. É aquela pessoa que abre mão até da própria vida, do próprio cansaço, para ajudar alguém. E isso me chama a atenção. Olha que interessante, a Bíblia fala que estava lá aquelas pessoas todas sentadas, ou todas em pé, ou todas amontoadas vendo os milagres de Jesus, e do lado de fora 4 pessoas insistindo em levar aquele homem até próximo de Jesus. Eu não sei qual é a tua condição hoje aqui dentro dessa casa ou dessa igreja. Eu não sei se você está sentado hoje aí apenas como um telespectador, apenas como uma pessoa que sentou aí e falou assim, vou ver o que vai acontecer hoje ali na igreja. Vou sentar lá e ficar apenas assistindo. Eu não sei qual é a sua condição hoje aí, se você hoje sentou nesse local
e está apenas olhando e falando, vamos ver o que Nelsinho está pregando, o que a equipe de louvor está louvando. Mas olha, aquela voz ali não ficou muito boa. Não, mas aquela palavra que ele falou, não foi assim aquela palavra, né? Não mexeu no meu coração. Ou se está apenas aqui para criticar, nossa, mas essa igreja está escura, nossa, essa igreja aqui, o som é muito alto. Ou então está apenas para criticar até as pessoas que estão perto de você, porque perto de você, de repente tem uma pessoa necessitada que está aí gemendo, que está aí, que veio hoje pela misericórdia do Senhor, que veio hoje precisando de Deus falar com ela, precisando de ouvir a voz de Deus, precisando sair daqui com uma resposta. E você está olhando para o lado e dizendo assim, o que tem essa irmã aí, que parece que a lágrima fica caindo toda hora do olho, ou às vezes fica aí resmungando numa oração que eu não consigo ouvir, mas você está criticando. Ou você está aí do lado necessitado, porque hoje você quer ouvir Deus falar com você. Então existia esse tipo de gente lá, como existe hoje dentro das nossas casas, das nossas igrejas, dos lugares onde a gente está. Prestem atenção, faça uma análise onde você trabalha, onde você estuda, onde você está, e preste atenção, você sempre vai achar esse tipo de gente, o necessitado, o curioso, o crítico. E aqui aparece uma classe de gente que eu não tinha visto antes, mas Deus abriu meu entendimento para ver hoje. Aquele que ajuda, aquele que está com uma responsabilidade de levar, ainda que pese para ele um peso muito grande. Às vezes a fadiga entra dentro dele, mas ele vira e fala, eu não vou desistir, eu vou levar até onde Jesus está. Porque a esse camarada, ele podia ter desistido no meio do caminho, eles podiam ter olhado e falado, está muito difícil, não vamos ter acesso, não vamos conseguir. Mas a Bíblia diz o seguinte, que eles insistiram, persistiram e continuaram em direção àquilo que eles queriam. Eles queriam o quê? Ver um amigo bem. A verdade é essa. O que eles queriam? Queriam ver um colega que estava padecendo necessidade sendo restaurado. Sabe por quê? Porque eles não estavam levando num lugar onde não acontecia nada. Não, eles estavam levando diante da presença de Jesus de Nazaré, que faz milagres. Ainda que haja dúvida, ainda que haja curiosidade, ainda que haja até descrença, mas Jesus ainda faz milagres. Jesus ainda faz milagres até onde você olha e fala, não tem mais jeito. Aí Jesus vem, vira a folha, muda a história e o milagre acontece. Isso que é gostoso de ver Jesus. Você não adianta, queridos, não adianta você pensar, mas tudo que você leva para a presença de Deus não sai da forma como foi levado. Não sai. Milagre acontece. E aqueles 4 camaradas estavam insistindo nisso. Eu lembro um dia que eu estava domingo aqui e a pastora Marli pregou a respeito da resiliência. Resiliência é quando você às vezes vê que não vai ter mais nenhum tipo, sabe, de resposta, não vai ter mais nenhum tipo de solução, mas mesmo assim você fica firme. Por quê? Porque as coisas acontecem, principalmente quando você está na presença de Deus. Aí o milagre acontece, aí as coisas elas tomam forma. E foi isso que aconteceu ali. Queridos, a resiliência ela faz com que a gente insista, com que a gente persista, com que a gente se mantenha firme na posição que nós estamos, ainda que as coisas ao redor estejam desfavoráveis. E foi o que aconteceu ali. As coisas estavam desfavoráveis para aqueles 4 homens. As coisas estavam quase que sem resposta. Eles olhavam para um lado, olhavam para o outro e falavam, tá, e agora? O que nós vamos fazer? Para onde que nós vamos agora? Estamos aqui com um camarada carregado, paralítico, e que nem eu falei, no primeiro dia, numa primeira semana estava lá bem, mas logo em seguida acontece algo que é uma catástrofe. Nós passamos por situações semelhantes durante esses tempos agora que vivemos. Estávamos próximos de pessoas e logo em seguida não tínhamos mais ela do nosso lado. E o pior de tudo, não tivemos nem tempo de se despedir dela, porque foi uma coisa tão abrupta, tão forte, que as situações aconteciam do dia para a noite. E também nos proibia ou não nos permitia fazer o que era justo fazer.
Passamos por isso e hoje nós estamos com as televisões ligadas, olhando uma situação, seja lá no Oriente, acontecendo da mesma forma, uma guerra injusta, um negócio doido que ninguém entende, bomba caindo em todo lado, uma nação sendo destruída a cada dia, demorou tempo para ser reconstruída e hoje está sendo destruída da noite para o dia. São situações que acontecem, como o Luquinhas acabou de dizer, a tempestade que vem, a dor que chega, a necessidade que aparece, tudo assim tão rápido. Mas uma coisa, esses 4 camaradas, eles demonstraram para mim, é não perder a esperança. É não perder o entendimento, é continuar seguindo em frente, é continuar indo. E aqueles 4 camaradas, eles não estavam buscando nada para eles, eles estavam buscando para aquele que precisava, eles estavam indo em direção de Jesus, para aquele que estava necessitado. E o interessante de tudo é o seguinte, que precisava dos 4 para carregar, sabe por quê? Se não fosse 4, a carga era muito pesada para um só, a carga era também pesada se fosse 2, a carga era pesada se fosse 3, um lado ficaria capenga, mas com 4 dá muito bem, e foi o que aconteceu. Aqueles 4, eles entenderam a necessidade do colega, do irmão, do amigo, do necessitado, e dirigiram eles até Jesus. Ainda que houvesse impedimento lá naquele local, ou houvesse impedimento na situação, eles persistiram. A persistência, a resistência, o objetivo a ser alcançado não saía da mente deles, tanto que eles olharam para um lado, olharam para o outro, viam aquela multidão, ninguém abria espaço. Queridos, às vezes nós estamos vivendo situação em que ninguém abre espaço para a gente está precisando de alguma coisa e as pessoas não dão espaço, não dão tempo, não dão condição. Basta ver aquele momento em que Jesus vai lá no tanque de Betesda e tem um monte de aleijado, um monte de pessoa necessitada, e lá dentro tem um camarada aleijado também, deitado na cama. Daí Jesus vê que existia uma crença do milagre das águas, e quando a água se movimentava, o anjo movimentava as águas. Lá era uma informação da época, que o camarada que pulasse dentro daquele tanque saía de lá curado. Então aqueles monte de aleijados, necessitados e doentes ficavam esperando o movimento das águas para pular e sair curado. Aí Jesus olha para o lado e vê um camarada paralítico lá naquele local, sozinho, deitado na cama, e ele vira para o camarada e fala assim: o que você está fazendo aí? Ele fala: estou esperando alguém me levar até o tanque. Ele ia morrer ali, ninguém ia levar. Sabe por quê? Porque o milagre, tem pessoas que são egoístas, elas não conseguem ver a necessidade do próximo, não conseguem ver a necessidade do seu vizinho, não conseguem ver a necessidade do seu amigo, não conseguem nem ver a sua própria necessidade. Ele fica tão vidrado em ser o primeiro e receber o primeiro lugar, que esquece dos outros, vive um sentimento egoísta. E a Bíblia, ela é maravilhosa quando ela mostra para a gente que esse sentimento egoísta não tem lugar na presença de Deus, porque os últimos, eles serão os primeiros. E às vezes a gente quer ser o primeiro, chegar lá na frente, estar na fila do gargarejo. Daí Jesus vai, inverte a fila e começa a tratar pelo último. E o interessante de tudo é que aqui a gente vê isso, o necessitado lá, precisando de alguém que o carregasse e jogasse nas águas. Aí aparece quem? Aparece aquele que faz a diferença, aquele que muda a história. Ele vira para o camarada e fala assim: olha, então você vai sair daqui hoje sem precisar de entrar nessa água, porque eu sou o milagre da tua vida. E ele vai lá e dá a cura para aquele camarada. Sabe o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: que quando você precisa de ajuda, aquele que pode te ajudar, ele está disponível 100%, é Jesus Cristo de Nazaré. E aqueles homens olham para isso e entendem que Jesus estava ali curando, fazendo milagre. Eles levam o paralítico com a cama e pensam: o que nós vamos fazer? Para onde nós vamos?
Para onde nós vamos levar esse camarada e agora? Você imagina a trajetória daqueles homens ali. A Bíblia não fala quanto tempo eles carregaram, não fala se foi dias, foi semanas, foi hora, não fala isso, mas só de você carregar, num primeiro momento até é fácil, né? Primeiro momento é fácil, que você pega ali, um pega de um lado, outro pega do outro, vocês estão todos animados, né? A adrenalina está lá em cima, a alegria de fazer isso está lá em cima. Aí cada um pega de um lado e carrega. Mas dependendo do local, o peso vai aumentando, o cansaço vai chegando, a cabeça começa a trabalhar contra você, dizendo: aí desiste, não vai dar certo. E sai fora porque você não vai conseguir. E para porque as coisas não vão chegar lá. Não vai não. Já aconteceu com você isso? De você estar diante de uma situação e você precisa de insistir, persistir, mas a sua própria mente trabalha contra você, dizendo: para, não vai não, que não vai dar certo, você não vai conseguir, desiste, para no meio do caminho. Você imagina quando você está fazendo para você, já é essa luta. Agora imagina quando você está fazendo algo para outro, aí parece que é mais fácil, né? Você já desiste logo, você já dá uma desculpa, falar: não dá para fazer não, deixa para lá. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte, que a palavra do Senhor ela é maravilhosa quando ela vira e fala assim: ó, bate, bate que a porta se abre. É insistência, é persistência, é você continuar lá, é você continuar. E a Bíblia ainda fala mais, conta a parábola que Jesus vira e fala assim: existia uma mulher que ela tinha uma causa, tinha uma necessidade, e ela vai e bate na porta do juiz e fala: juiz, olha pela minha causa. E o juiz olhava e falava assim: não vou resolver o teu problema, não vou resolver a tua situação, e deixava a mulher sempre de escanteio, até a hora que aquela mulher diariamente ia lá e insistia, batia na porta, chamava a atenção daquele juiz e dizia: juiz, olha para a minha situação, olha para a minha causa, até o momento que aquilo foi tão forte no coração daquele juiz, que ele vira e fala assim: olha, eu não temo ao homem, eu não temo a Deus, mas pela sua insistência eu vou resolver o teu problema. E Jesus liga essa parábola no sentido do que? Da insistência, da persistência, do pedido, do buscar, do estar atento, do estar sempre falando com Deus e falando: Senhor, olha a minha causa, olha a minha causa, olha a minha causa. E Deus vai um dia abrir a porta e vai abençoar a tua vida, querido. E o interessante de tudo é que a gente vê isso justamente na vida desses 4 camaradas. Eles insistindo, eles persistindo. Tem muitos, como eu, talvez estivesse naquela situação, eu ia olhar para o camarada e falar: ih, meu amigo, teu fim é esse aí, é ficar paralítico o resto da vida, é viver na dependência dos outros. Talvez outros falassem isso também, olhassem e falassem assim: ih, desiste disso, cai fora, não vai não. Não vai não, mas olha, hoje a palavra de incentivo para mim e para você é essa: continua em frente, porque lá dentro está Jesus Cristo de Nazaré e Ele dá a solução para o teu problema. Aí vem a ideia. Eu quero te dizer uma coisa, que sempre quando você está disponível para ver o milagre acontecer, sempre haverá uma boa ideia, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma oportunidade para você virar a mesa, você virar o jogo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você está disponível, principalmente ao ouvir a voz de Deus. Eu não sei qual dos 4 que falou, mas saiu dali a ideia: epa, peraí, tem um jeito. Sabe o que eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus Cristo? Meu irmão, minha irmã, para a tua causa tem um jeito. Eu quero te dizer hoje, direcionado pelo Espírito Santo de Deus: não para, porque para a tua causa tem um jeito. Tem um jeito sim de salvação, tem um jeito de transformação da tua casa, tem um jeito sim de cura para essa doença que você está enfrentando, tem um jeito sim para isso que você está vivendo, esse problema que está tomando conta da tua vida, e você olha e fala: tá, para onde eu vou? Mas eu quero te dizer hoje, tem um jeito. E aquele jovenzinho lá deitado na cama, aquele homem lá deitado olhando, falando: tá, e aí, o que vocês vão fazer? Ele vira e fala: fica tranquilo, que tem um jeito. Olha que gostoso. Principalmente quando a gente está vivendo uma situação, não sei se você já passou por isso, está vivendo um problema grande, e você olha para um lado, olha para o outro, você não consegue nem dormir.
não consegue dormir, você acorda de madrugada, você olha e fala, tá aí agora, como eu vou arrumar solução para isso? Você fica lá lutando, daí logo em seguida vem uma boa ideia do Espírito Santo de Deus para a tua vida e fala assim, fica calmo que tem jeito. Daí você está olhando para a tua casa, para a tua família, está olhando para dentro do teu lar e está falando, ali não tem mais jeito. Daí Jesus hoje te chama para cá e fala assim, fica em paz, continua insistindo, continua persistindo, porque tem jeito sim. E aqueles camaradas olham lá, ouvem tudo que está acontecendo. Eu quero que você hoje feche os olhos e abra o ouvido espiritual e ouça tudo o que está acontecendo dentro da casa, tudo que está acontecendo dentro da situação que você está vivendo, tudo que está acontecendo. Ouça e veja a voz de Jesus lá dizendo, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vem, lança o teu fardo pesado, que eu vou te dar o jugo suave. Ah, Senhor, mas eu estou com essa doença aqui que parece que ela é incurável. Incurável para você, mas para Deus nada é impossível. Ah, não, sim, mas você estou vivendo uma situação aqui que você fala assim, então parece tão fácil resolver, mas sabe por quê? Porque eu não estou olhando para o Nelsinho, porque o Nelsinho não tem solução para dar não, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que há solução em Cristo Jesus para tudo. Até o mais impossível, o mais improvável. Queridos, quando a gente olha para a Bíblia, eu fico extasiado quando eu vejo a Bíblia e ouço, logo em Gênesis, já fala assim, e a terra era sem forma e vazia, não existia nada. É vazia, sem forma e vazia, quando está tudo nada. E hoje, o que você está fazendo aqui, meu irmão? Deus encheu essa terra com gente, com animais, com plantação, com ar, com tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. Por quê? Porque Deus é o Deus do impossível. Só pela palavra. Já me ouve. E às vezes a gente está vivendo a nossa vida achando que nós somos o centro do problema, sabe? E agora? Aquele paralítico talvez tivesse saído da casa dele pensando dessa forma, lá dentro, deitado na cama, falando, não sei se vai dar certo, não. Ainda mais quando chega, imagina você, quando chega num lugar lá e vê aquele bolo de gente, ninguém dando oportunidade para ele. Chega lá nessa situação, daí que o coração começa a balançar, mas o cara olha e fala, eu sabia que não ia dar certo. Isso aqui eu vou ficar pro resto da vida desse jeito. Eu vou viver assim, nessa cama, nesse local. Mas a palavra de Deus, ela diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Daí você está olhando para dentro da tua casa falando assim, só eu que sou crente lá. Aquele povo está vivendo no meio do pecado, no meio da doideira, lá ninguém se converte. Queridos, continuam batendo na porta, continuam insistindo, continuam trazendo para perto de Jesus, porque o Senhor entrará com providência na área exata. Às vezes a gente quer do nosso jeito, na nossa hora, mas Deus tem o trabalhar dele. Estava enfrentando uma situação um dia desses aí, e eu conversando com a Lindinalva, nós falamos justamente disso, porque às vezes a gente quer resolver as coisas do nosso jeito, mas Deus tem o jeito dele de trabalhar. Deus, através até da própria situação que o camarada está passando, a dificuldade que ele está vivendo, ali é o trabalhar de Deus. E às vezes a gente quer entrar no meio e resolver para ele aquilo, né? A gente quer ser o remédio, a gente quer ser a solução, a gente quer ser, sabe, determinar a situação, quando Deus ainda está dizendo, ei, espera um pouco, deixa o cabo sofrer um pouquinho, deixa a situação apertar um pouquinho mais, não se mete no meio, porque se você se meter no meio, quem dança é você. Daí aqueles camaradas estavam lá olhando para a situação, mas dizendo assim, vamos levar até Jesus. E a Bíblia diz o seguinte, que a ideia surgiu. E eu quero dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo vai abrir o teu entendimento para te dar uma boa ideia.
para você sair daqui com uma boa situação, uma boa solução para a tua causa, para a tua necessidade. Se você veio hoje como necessitado, se você veio apenas como curioso, você vai ficar aí ouvindo conversa. Se você veio apenas como crítico, você vai me criticar mesmo sendo uma palavra maravilhosa, ou eu, ou os louvores, mesmo sendo tudo bom, você ainda vai sair daqui falando. Mas se você veio como necessitado, fica aí, porque Deus vai olhar para você essa noite, ou essa manhã, e vai olhar e falar assim, ó, eu vou te despedir diferente hoje, tá aqui? Glória a Deus! Glória a Deus! E às vezes a gente está lá, mas será que é comigo? É com você mesmo que Deus está falando. Daí veio a boa ideia. Opa, peraí, tem uma ideia. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Jesus estava dentro da casa com aquelas pessoas lá, e as telhas começaram a ser deslocadas, tiradas de lá. Uma telha, 2 telhas, 3 telhas, 4 telhas, um buraco, aumentando o buraco. E a Bíblia diz o seguinte, que Jesus para e observa. Quando a Bíblia fala isso, meu coração se enche de alegria, sabe por quê? Porque eu quero te dizer nessa manhã que Jesus está parando para observar o que está acontecendo na tua casa, o que está acontecendo na tua vida, o que está acontecendo com você. Jesus está parando só para ver o que está acontecendo. Se você tem fé como eu, começa já a ficar atento, porque pode ocorrer um milagre aqui, você sair carregando aquilo que você veio buscar como milagre. E não é a conversa do Nelsinho, não, é a palavra de Deus fazendo efeito, porque há poder e autoridade na palavra de Deus. Como o pastor Wander sempre fala, e eu comungo com ele disso. Aqui não é coach, não é massagem de ego para você sair daqui todo felizinho, não. Aqui é poder na palavra de Deus que faz milagres. É palavra de poder, de autoridade. Quando ele fala, quando Jesus estava lá, o diabo, achando que era o bonzão no meio do deserto, falando para ele assim, se tu é filho de Deus, transforma essas pedrinhas em pão e come. E Jesus vira para ele e fala assim, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então quando ele está dizendo isso, ele está falando para o inferno assim, inferno, a autoridade não está em você, a autoridade está em mim, no meu nome, na minha. Aí Jesus para, fica observando, e aqueles camaradas começam a descer o homem. Presta bem atenção, o que é persistência? O que é insistência? O que é resiliência? O que é acreditar? O que é crer? O que é observar e falar assim, lá tem solução, eu vou atrás dessa solução. Daí você está aí falando para mim, não, sim, mas essa semana, esse mês, esse ano de pandemia, olha, não estou conseguindo nem emprego, não estou conseguindo nem trabalho. Meu irmão, vem hoje como necessitado, entrega para Jesus, bate na porta e você vai ver ela se abrindo para você, porque às vezes está difícil. Eu sei que está difícil, para mim também está difícil, para todo mundo está difícil, mas persiste, insiste, vai atrás, porque Deus vai abrir portas hoje aqui. Aí aquele camarada olha assim e vê descer ele, que estava lá na cama, estou descendo aqui na presença. Imagina, quem não gostaria, como nós falamos desde o começo, a fila inverte. As pessoas que entraram primeiro na casa foram lá, pegaram os primeiros lugares, não tiveram o privilégio daquele último que chegou e desceu com a cama na frente de Jesus. Olha só que coisa louca. O camarada desce do telhado na frente de Jesus. Quando para assim, eu imagino Jesus olhando e falando assim, isso que é fé, né? Rapaz, os cabelos são fracos aqui não, hein? Isso que é querer um milagre, querido. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É queira um milagre. Não fique achando e falando assim, não, mas eu não vou conseguir, não. Você vai conseguir sim, porque quem está prometendo não é homem, é Jesus Cristo de Nazaré. Quem está na frente da solução do teu problema é Jesus Cristo. E quando ele entra na batalha, a batalha já é ganha. A vitória é certa. Daí está lá o camarada descendo, até que bate no chão, para ali. Jesus olha bem para ele. Daí vira e fala assim, rapaz,
perdoados estão os teus pecados. Aquele camarada fica com o olhinho assim, olhando e falando, né? Os críticos lá começam a olhar, como a Bíblia fala, se você ler, você vai ver, o crítico começa a olhar e fala assim, quem é esse cara aí? Quem é esse aí que está perdoando o pecado? Lembra que eu falei dos críticos? Estavam lá olhando e falando, quem é esse aí que está falando que perdoa o pecado? Quem é esse aí que está dizendo que vai ter solução? Quem é esse aí que está dizendo que Jesus vai operar? Quem é esse aí que está dizendo que o milagre vai acontecer? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? E Jesus, como é maravilhoso e conhece o coração, ele vira e fala assim, vocês estão duvidando que eu tenho poder e autoridade de curar pecado? Pois eu digo também para esse camarada aí, pega a tua cama, levanta e anda. E a Bíblia diz o seguinte, que o camarada, o paralítico que estava na cama, deitado, que foi carregado, que foi levado até os pés de Jesus, ele se levantou, pegou a cama, colocou na cabeça e saiu cantando a vitória dele. Sabe o que eu estou querendo dizer para você em tudo isso, queridos? É que existem situações em que o pecado que está em nós impede que a bênção se manifeste na nossa vida. Aí você continua pecando e quer pedir algo para Deus. Primeiro, para de pecar. É isso que eu estou querendo dizer para você, e a palavra está falando também. Quando ela vira assim, os teus pecados estão perdoados, ele limpa aquela vida primeiro, limpa de todo o mal, limpa de tudo aquilo que o camarada fez no passado, estava fazendo e até estivesse fazendo deitado naquela cama. Jesus vai, passa ali uma borracha na vida dele e libera ele de tudo. Sabe, queridos, às vezes a gente está carregando, pastora Marli, palavra maravilhosa domingo, quando Deus usou a senhora para dizer aqui para a gente que precisa de perdão, precisa de perdoar, e a gente está carregando a mágoa pelo pai, a mágoa pela mãe, a mágoa pelo vizinho, a mágoa pelo amigo, está carregando aquela cruz pesada, e esse pecado que a gente está carregando aí, não está valendo de nada. Perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã, libera ele, sai liberado hoje nessa noite também. E às vezes a gente não quer perdoar, a gente quer carregar, não, esse pecado é meu, isso aqui é meu. Daí está com aquele cigarro, está com aquela bebida, está com aquela droga, usando aquilo e achando que ninguém está vendo. Eu posso não estar vendo, mas Jesus está vendo. E está difícil chegar às vezes a situação, a bênção na tua casa, porque há impedimento, algo que impede das coisas acontecerem. Mas na hora que há liberação de Deus para a tua vida, aí você sai liberado com a tua bênção na mão. Acorde, irmão. Ou você quer sair do mesmo jeito que entrou? Quer sair daqui carregado de novo? Vou voltar carregado. Vou viver nessa cama ou nesse problema eternamente. Eu não quero. Sinceramente eu não quero. Eu quero ter vida de liberdade, liberto. Daí Jesus vira para aqueles camaradas e dá um tapa na orelha daqueles críticos. Fala assim, vocês não queriam? Pois o camarada hoje está indo embora, levando a cama dele. O último que chegou é o primeiro que sai, levando a bênção dele. Por quê? Porque aqui está o dono da bênção. Perdão, resiliência, insistência, persistência. Queridos, nós estamos vivendo um problema sério. Aí eu vou voltar lá para o pastor Wander domingo. Alguns domingos ele tem nos convocados aqui para orar por nação que está em guerra, Ucrânia, União Soviética. Quem sabe está assistindo, está vendo uma briga desigual, um momento triste dentro de um momento pós-pandemia, onde tivemos uma briga invisível e agora estamos tendo uma briga declarada, uma luta declarada com uma nação que talvez você não saiba, mas a Ucrânia ela é uma nação que é co-irmã nossa. Como co-irmã? Se você for
para Prudentópolis, no Paraná, tem uma cidade que 70% dela é ucraniana. São quase 50 mil pessoas, famílias que estão morando aqui, que são ucranianas. E tem uma briga desigual com um governo que não quer nada com Deus, que não acredita em Deus, contra uma nação que uma parte tem a linhagem católica, mas tem muito evangélico lá. Se você está recebendo informação aí, você vê vídeos de louvores. Inclusive, eu estava ouvindo um vídeo desses dias aí, eles estavam cantando o hino que nós cantamos dentro da nossa igreja, em ucraniano, mas na melodia você sabe o que eles estão cantando. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou a terra. Estavam lá cantando, enfiado dentro de um bunker lá, debaixo da terra, escondido, e as bombas explodindo na cabeça deles. Eles estavam lá adorando a Deus. Queridos, a convocação que eu faço hoje para você e para mim é que nós demos as mãos a essas pessoas, assim como aqueles 4 não desistiram, sabe? Não desistiram de levar o paralítico até Jesus. É nós pegarmos nas mãos daquelas pessoas que estão vivendo esse dia difícil, que já foi dito pelo Lucas aqui, um momento chato, um momento de tempestade. Nós pegarmos nas mãos dele, não só deles, mas de todas as outras nações que estão vivendo as suas guerras, sejam elas espirituais, sejam materiais, estejam vivendo dificuldades. E às vezes sabe o que a gente faz? A gente está que nem aquele povo que estava dentro da casa. Eu estou bem aqui, eu estou olhando para Jesus, tudo está bem. O necessitado está lá fora da porta querendo entrar, mas eu estou sentado aqui no primeiro lugar, deixa ele para lá. Às vezes a gente está vivendo isso, nós estamos vivendo o nosso egoísmo. A gente às vezes está olhando a televisão, quando começa a bomba, quando começa a guerra, quando começa essa situação de doença, de morte, a gente muda de canal, porque isso não interessa para a gente. É claro que interessa. Quem foi abastecer o carro essa semana, de ontem para hoje, sabe o que eu estou falando. O que está acontecendo lá, e o pastor Wanda lembrou isso aqui, o que está acontecendo lá reflete aqui. As coisas que estão acontecendo lá, vai acontecer aqui. E pode ser até uma questão de tempo, e a Bíblia fala isso, que as coisas elas não ficariam maravilhosas daqui para frente, não é? Ela falou que aconteceriam situações até a volta de Cristo, situações de guerra, rumores de guerra. Só que a gente não pode ficar passivo nisso, só que a gente não pode ficar confortável nisso, só que a gente não pode ficar crítico nisso. Nós precisamos tomar nosso posicionamento, e o nosso posicionamento não é você. Eu não estou convocando você para fazer como tem alguns camaradas que estão fazendo, e eu acho isso louvável. A guerra não é deles, mas eles estão pegando as armas e estão indo lutar a guerra de outros. Sabe por quê? Porque eles estão preocupados com as nações que estão lá, com as crianças, com os velhos, com as mulheres, como as crianças estão sendo desligadas dos pais, as esposas estão sendo desligadas dos maridos, e são maridos que não estão vivendo, mas no dia seguinte já estão mortos. Mas eu não estou preocupado, porque não está acontecendo na minha casa, não está acontecendo na minha cidade, não está acontecendo na minha família. Está tudo bem, não está tudo bem não. Nós precisamos pelo menos fazer como esses 4 camaradas. Cada um pega na responsabilidade e levanta um clamor. Ora em favor, busca, pede para Deus ter misericórdia, pede para Deus dar uma saída, dar uma estratégia, pede para Deus entrar com resposta, pede para Deus entrar com solução. E às vezes a gente olha e fala: não, o problema não é meu, como aquelas pessoas que estão dentro da casa. Não, o problema não é meu, estão destelhando a casa, fica só olhando, vê a telha cair, não faz nada. Queridos, nós hoje estamos sendo convocados. Esses 4 camaradas, eles me deram um tapa na cara. Quando eu vi eles insistindo, persistindo, indo, levando, a doença não era no corpo deles, o problema não era na casa deles, era um amigo que eles estavam vendo ali. Talvez você olhe e fale: mas não tem amizade nenhuma por ninguém lá. Mas o amor de Cristo nos constrange.
Porque a primeira coisa que Jesus fala, ele vira e fala assim: tu ama teu Deus sobre todas as coisas? Sim, eu amo, mas amo o próximo como a ti mesmo. Então ele nos constrange, ele nos ensina a fazermos da mesma forma. E eu vou encerrar aqui dizendo isso: precisamos de fazer algo, não podemos ficar parados achando que o problema não é nosso. Não, o problema é nosso também. E se o problema é nosso, meu irmão, levanta, fica em pé, segura no lado da cama e vamos levar essa oração até Jesus. Vamos insistir nisso, vamos persistir nisso, ainda que você esteja orando, e os teus olhos carnais não estão vendo nada. Mas eu quero te dizer que no mundo espiritual, Deus já está preparando resposta para aquilo. Deus já está dando resposta, Deus já está preparando uma situação de solução para aquela causa lá. Não só ali, queridos, mas se você olha, às vezes, pessoas ali no Oriente Médio, na África, aqui no Brasil mesmo, pessoas necessitadas, pouco tempo, Petrópolis lá, as pessoas sendo desbarrancadas, morrendo, atoladas na lama, e a gente olha e fala: não, eu estou dormindo bem, eu estou comendo bem, problema dela. Não é problema dela, é problema nosso. Fica de pé. E quando a gente encerra essa palavra, a gente vê que Jesus tem solução para tudo. Jesus tem solução para tudo, inclusive para essa situação, inclusive para isso que está vivendo. Não foi à toa que aqueles camaradas foram até Jesus, não foi à toa que aqueles camaradas insistiram em levar o enfermo até Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que Jesus poderia curar a alma daquele camarada, como também poderia curar a carne dele, tirar ele da cama. E mais do que tirar da cama, é tirar do meio da vida espiritual difícil que ele estava vivendo, é arrancar ele das garras do inferno. Talvez o que tivesse paralisado aquele camarada naquela cama foi justamente o pecado que ele havia praticado, aquilo que corroía a alma, o espírito dele, que corroía a mente dele, que fazia com que até o corpo inteiro se paralisasse. Mas, queridos, na hora que Jesus chega com solução, ele não está com balela, ele não está com conversa furada, não, ele está para resolver. Talvez você esteja vivendo essa situação, talvez o teu vizinho esteja vivendo essa situação, talvez a tua casa, a tua família esteja vivendo essa situação. Aquela nação, eu sei que está vivendo essa situação, é uma situação difícil. Quando você vê uma nação sendo destruída, quando você olha as fotos de antes e depois, é muito triste, queridos. Quando você vê sonhos que estavam sendo planejados ali, hoje estão jogados na lata do lixo, isso é muito triste. Quando a gente vê uma criança com a malinha nas costas, que onde estava indo para a aula e hoje está indo para um campo de refugiado, sem pai, sem mãe, é muito difícil. Ah, mas não está doendo em mim. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele foi crucificado pelo meu pecado. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. E pelas pisaduras no corpo dele nós fomos sarados. Não, Jesus morreu a minha morte, cara. O que era para eu morrer, Jesus foi para a cruz e morreu. O maior significado de persistência, de resiliência, de amor, de perdão, de cuidado com o próximo, foi demonstrado quando Jesus ele deixa toda a trindade dele lá, ele deixa toda a glória dele e desce na forma de homem, como eu e você, e se entrega na cruz por amor da minha vida e da sua vida, sendo eu ainda pecador, falho. Eu vou sair daqui, talvez na saída já peque,
Mas Jesus não olhou para o Nelsinho que peca, mas olhou para o Nelsinho que um dia estará diante do trono dele, gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele está olhando para o amanhã, não está olhando para o hoje. Ele está olhando para o amanhã, não está olhando para o ontem. Ele está olhando para o amanhã. E queridos, a gente precisa de entender o sacrifício de Jesus. Ele não morreu porque ele pecou, ele não morreu porque ele fez algo errado, ele não morreu porque aquele era o destino dele. Não, ele morreu por mim, pelas as minhas falhas e os meus erros. E às vezes a gente está vivendo uma vida tão confortável que o problema dos outros não é meu problema. É mentira do inferno isso. É mentira do inferno. Jesus mesmo fala na palavra dele de João, diz assim, ó: todo aquele que vem a mim, eu não lanço fora. E junte tudo. Quando ele distribui o pão, o peixe, ele fala: junte tudo para que nada se perca. O homem não foi criado para ir para o inferno. O homem foi criado para estar diante de Deus em adoração. Quem foi criado para ir para o inferno já vai para o inferno é o diabo e os seus anjos, é o que a Bíblia fala. Mas nós não. Não adianta você continuar guardando essa mágoa dentro do coração. Não adianta ficar guardando esse peso pelo teu irmão, pela tua irmã, pelo teu marido, pela tua esposa, sabe, pelos teus filhos. Ou esse negócio besta, essa coisa chata de não, vou perdoar não, ferrou uma vez só, não. A própria Bíblia fala, Jesus dizendo assim: Deus está por uma face e tira outra. Aconteceu uma situação que eu vivi esses dias aí, e aí a gente entende como o poder do perdão é gostoso. Vivendo uma situação com uma pessoa e só precisava de um instante para a gente conversar, diálogo, bater papo, porque o bicudo e a bicudo, não estou dizendo na minha casa, fora de casa, aquele negócio de eu não cedo nem você cede, então os dois batendo cabeça, né? Dois cabeçudos. Eu não cedo, você cede, eu não cedo. Até o bom dia era difícil de dar, porque saiu bom dia. Pudesse dar uma mordida antes do bom dia. Até a hora que um lado cede, fala assim: vamos conversar. Porque está ruim o que está acontecendo entre a gente, está ruim isso, essa situação está difícil, está insustentável. Vamos conversar. Daí a gente senta, conversa, daí entra em acordo, daí reina o perdão, aí gera o abraço, aí gera o aperto de mão, aí gera uma sensação de liberdade, queridos, que não tem dinheiro que pague. Daí cada um vai para o seu lado, feliz da vida. É isso que Jesus falou para aquele camarada: volta para casa, feliz da vida, leva essa cama na cabeça e vai andando com as suas próprias pernas. Foi isso que aconteceu numa situação que eu vivi dias passados. Os dois saíram livres, libertos, felizes. E não existe sensação melhor do que você estar vivendo em paz, porque nada pode tirar a tua paz, nada. E é bom isso. E é isso que eu estou querendo trazer para mim e para você, uma responsabilidade nesse sentido. Nelsinho, mas está tão longe, está do outro lado, está em outro continente, não vai chegar aqui. Vai, pode. Mas tem necessitados que precisam da ajuda de Jesus. E tem você e eu como canal para levar até Jesus. Mas como eu vou levar? Eu vou lá pegar em arma e vou lutar? Não estou falando isso. Eu
estou falando que o poder da oração resolve situações. Eu estou falando que quando você ora, a própria palavra fala, quando 2 ou 3, não precisa de ser essa multidão, mas 2 ou 3, eu, você, nós. Quando vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Quando vocês orarem, os milagres acontecerão. Quando vocês abrirem a boca de vocês e colocarem em prática o que eu estou ensinando, é Jesus dizendo isso, as coisas vão acontecer. Nós vamos levantar um clamor aqui. Às vezes a gente fica, mas precisa de cessar aquela guerra, mas não faz nada para que se cesse. Mas hoje nós vamos fazer, como já fizemos domingo, como já fizemos domingo anterior, nós vamos levantar um clamor. A minha Bíblia, ela diz o seguinte, que a oração do justo faz muita diferença, tem poder. Se você é justo, ergue a tua mão assim, ó, fui justificado por Cristo. Não é mais 1 ou 2, são milhares de milhares. Nós vamos orar, nós vamos colocar a causa deles, a causas próximas e as nossas causas diante de Deus. E para finalizar, eu creio pelo poder da palavra que muitos de nós vamos sair daqui sem paralisia espiritual, sem paralisia material, sem paralisia em qualquer setor da nossa vida, levando na cabeça a nossa cama e glorificando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Vamos levantar um clamor em favor da paralisação daquela guerra, do cessar a guerra, não só ali naquele continente oriental, mas aonde quer que haja problema, nós seremos os 4 da cama para carregar o povo até Jesus, para que haja cura e salvação. Vamos orar. Pai eterno, nós queremos orar, como nós já oramos com o pastor Wander há 2 domingos atrás, e nós estamos reforçando a oração agora aqui, porque nós estamos orando porque não cremos, nós estamos orando porque nós cremos. Cremos que a oração do justo pode muito, e há poder, no nome de Jesus. Nós estamos orando para aquelas famílias que estão vivendo hoje abaladas pela guerra. Nós estamos vendo para aquelas famílias que estão sendo assoladas pelo inferno. Nós estamos orando pela Ucrânia, estamos orando pelas outras guerras paralelas nos continentes que são co-irmãos nossos, seja no nosso continente, continente americano, continente africano, asiático, oriental, onde há guerra, onde há um irmão padecendo, onde há um irmão necessitado, onde há necessidade, Senhor. Seja ela espiritual e material, coloca, Senhor, providência, coloca, Senhor, solução. Como nós já dissemos, aqueles 4 camaradas se levantaram e venceram todas as barreiras para levantar um clamor e levar o paralítico até Jesus. E hoje nós estamos erguendo um clamor aqui para as vidas necessitadas, para quem de fato precisa, para a casa dos nossos irmãos aqui que estão aqui, que às vezes estão vivendo guerras lá, sejam guerras materiais, guerras espirituais, guerras de necessidades. Pai eterno, entra com providência.
essa oração ela não seja uma oração esquecida, mas que seja como a oração daquela viúva que batia na porta do juiz e que clamava de dia e de noite: olha para minha causa. E essa oração ela seja respondida na vida dos nossos irmãos aqui, na vida dos nossos vizinhos e amigos, na vida das pessoas que precisam, na vida daqueles que estão vivendo em guerra a cada instante e todo instante, para que o teu nome seja louvado e glorificado, para que o teu nome seja louvado e glorificado. Porque uma coisa eu tenho certeza: essa oração ela não volta vazia. Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje você sai daqui com os teus pecados perdoados e com toda a paralisia, seja material, seja espiritual, fora do teu caminho.